Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, do nosso canal Pausa. E hoje a gente vai trazer para vocês exemplos práticos. Vamos colocar a mão na massa de tudo que a gente vem conversando aqui nos últimos episódios. A gente sempre puxando um gancho para vocês, para estimular momentos de pausa, para estimular essa conexão com vocês mesmos. Então, o que a gente quis trazer aqui? Às vezes fica muito difícil de se falar, eu não consigo encaixar na minha rotina, eu não tenho tempo. Então, a ideia que a gente tem hoje é de trazer algumas ideias que a gente vai tendo mesmo, que a gente aplica no nosso dia a dia, né? Para que fique mais fácil para vocês começarem a colocar 1, 2, 3 desses exemplos que a gente vai, ideias que a gente vai trazer aqui para vocês na rotina, né? Muito bem. Eu acho que talvez, só relembrando, né, que a gente fala bastante aqui que a pausa não precisa ser uma pausa super, hiper, mega programada, ou não precisa ser uma pausa muito longa, né? Ela pode ser uma pausa, a gente vai falar aqui de coisas de 1, 2 minutos, que já colocam intenção ali no momento. Então, a ideia é dar ideias, né, para vocês realmente colocarem em prática pequenas pausas do dia a dia, dar ideias, estimular aí essas possibilidades, né? E nós podemos pensar que nessas micropausas nós estamos fazendo pequenos rituais. E quando nós falamos de rituais, eles precisam ser ali prazerosos, né, para nós, para cada um de nós. Porque quando se fala, não, faça isso, se torna uma verdade absoluta. E quem me conhece aqui sabe que eu não gosto de verdades absolutas, porque cada um tem a sua própria verdade. Então, quando nós vamos falando sobre essas micropausas prazerosas, aonde a gente coloca valor naquilo, porque valor, né, é uma coisa completamente diferente, é o que nós valorizamos, isso acaba se tornando, né, existe uma resposta muito positiva, onde tem uma liberação de dopamina, de hormônios ali do bem-estar, de motivação mesmo. Né? Então, acho que essas micropausas elas são muito importantes para nós pensarmos. E tem que tirar ter... do lugar de tarefa, né? Desculpa. É, Porque isso. não virar mais uma tarefa ali no dia. Isso. E acho que é bem importante a gente levantar aqui a bola também, de que não é fazendo o primeiro dia que você vai fazer um chá, por exemplo, que você vai, nossa, mudar a vida, né? E começar a sentir os benefícios na hora, né? E que é um exercício diário ali para você começar a sentir essa resposta fisiológica mesmo do corpo, né? Do sistema nervoso começando a trabalhar com entendendo que esse movimento ele começa a se tornar um ritual e contínuo, que essa resposta vai começar a chegar aos poucos, né? E eu acho que até ao contrário que você falou, para não tornar a pausa uma tarefa, porque não transformar tarefas em pausas? Sim. Né? Eu acho que uma das minhas dicas, por exemplo, é no momento da atividade física. Para mim é super prazeroso treinar. Eu faço questão de organizar um momento no meu dia para eu treinar. Mas tem gente que não gosta de atividade física, mas né, gente, é que nem boleto, você não gosta de pagar, mas tem coisa que você tem que fazer. É ciência, atividade física é uma delas. Então, talvez você buscar alternativas aí dentro da atividade. Tem milhares de atividades físicas, então talvez alguma coisa você goste um pouquinho. Então, transformar essa, que seria talvez uma tarefa, numa pausa gostosa, né? A atividade física é isso, é um momento que você parou de trabalhar, parou as tarefas de casa, parou as coisas para se dedicar a você. Você tá fazendo uma coisa boa para você. Então, eu acho que a atividade física pode ser encarada como uma pausa, se a gente às vezes vira uma chave aí na cabeça e consegue colocar uma intenção maior, né? Ou até ouvir uma música que você gosta junto, talvez deixe aquilo lá mais gostoso. Se você não gosta de ambiente de academia, talvez tentar algum tipo de treino ao ar livre. Então, vai ser uma pausa ali, um break na rotina. Então, talvez até uma tarefa que você nem gostasse tanto, acaba virando uma pausa prazerosa, né? Sim. E acho que é legal, porque quando tem essa pausa, né, ouvindo você falar, mas até eu fui me sentindo calma, sabe? Quando vai sentindo, assim, quando vem aquela sensação boa. E quando tem uma pausa prazerosa, a gente vai diferenciando, né, o tempo livre e uma pausa prazerosa, momentos onde a gente destina para algo legal, porque o tempo livre nós podemos preencher com qualquer coisa ali de todas as esferas, menos o que nós queremos fazer ali naquele momento. E quando tem esse algo prazeroso, a gente tem ali uma questão neurológica onde a gente para ali de ativar o nervo simpático, que é aquele de alerta, né, de estresse, e começa a ativar mais o parasimpático, que é a calma, o desacelero, né? Então, assim, são momentos que tudo bem estar fazendo esporte, né, ouvindo uma música, mas tem esse momento de, tá, agora é meu momento.
Transformar isso num momento seu, Sim. realmente. E trazer isso para refeições mesmo, né? Por exemplo, Uhum. toda vez que você for fazer a sua refeição, almoço, jantar, muita gente que come na mesa do trabalho, né? No computador No respondendo computador, coisas. respondendo coisas, porque não dá para perder tempo e tal. E aí, assim, você vai ter que comer em algum momento do seu dia, né? Então, assim, essa pausa ela vai ter que existir, É. né? Não tem muito para onde fugir. Então, se você colocar Intenção. colocar atenção ali nesse momento, parar, e aí você trazer essa. E é curioso, porque até para quem tem muito problema de digestão, eu falo para sempre. Ninguém vai ficar contando mastigada, né? Porque é muito difícil ficar entre nós. E 100 quem conta vezes, aí virou um negócio. Exato. Então eu falo para descansar o garfo no prato e tal, entre uma garfada e outra. Mas no outro exercício é você, antes de começar a comer, já parar e respirar, fazer 3 respirações profundas mesmo e se preparar para aquele momento. Isso ajuda muito no processo digestivo, que você começa a colocar consciência naquilo que você vai fazer em seguida, né? Sim. Então melhora o processo digestivo e ativa o nervo vago. Então você acaba melhorando todo sistemicamente O aquilo ciclo tudo. E é todo. muito simples, assim, antes de começar a Interessante. gente show. Respirar. E assim, não é que você vai ter que criar um momento do seu dia. Você já vai ter que Você já vai ter que jantar, parar tomar pra café da comer. manhã, você vai ter que comer. E aí, Você já consegue incluir isso aqui e tornar aquilo um pouco mais. com essa pausa, você até vai saborear mais, melhor a Prestar refeição, atenção, você tá prestar atenção. comer menos. Para Sim, muitas pessoas que têm problema que comem por ansiedade e não percebem que estão Exato. comendo. Então você acaba, além de trazer todos esses outros benefícios, né, para a parte psicológica e emocional, você melhora a digestão, você melhora o intestino, você melhora Uhum. Eu ia toda a relação com a comentar comida, isso, inclusive. né? Você entra em contato ali com a sensação de fome e saciedade, que nesse cenário aí a pessoa não tem contato de nada, tá ali só engolindo. Que é o comer intuitivo que não existe mais, né, para a maior parte das pessoas. Ou você tá comendo contando calorias e macros, ou você tá comendo fazendo outra coisa, Sim. que você nem deu tempo do seu corpo entender que ele tá comendo e mandar um sinal, falar, ó, já deu aqui, né? Exato, Então, tô come satisfeito. mais, não faz escolhas tão boas, assim, de qualidade também. Porque o cérebro só vai perceber que você comeu quando a comida chegar lá embaixo e começar a sinalizar. Provavelmente você já comeu o dobro do que você tinha Mas que comer. e não deu nem tempo disso acontecer, desse sinal chegar, né? Exato. Eu falo isso bastante em consulta também. Falei, é um processo que demanda um tempinho, né? O seu corpo, ele tá lá processando e mandando lá um Sim. sinal. Você tem que desacelerar para conseguir comer o suficiente. E até falando ainda de alimentação, de comida, pausa para refeição, uma das minhas sugestões de pausa também é nos lanchinhos, né? Quase todo mundo faz lanchinho, algumas pessoas às vezes não fazem, não gostam, fazem refeições principais, mas a maioria acaba fazendo. E o que são os lanches intermediários, como o nome diz, entre as refeições? Entre as refeições, normalmente a gente está fazendo alguma atividade, né? Tá Sim. trabalhando, tá estudando, tá na faculdade, ou o que seja, ou tá no trânsito e tudo mais. E aí, às vezes, a gente faz lanches nessa situação, né? Então, o meu convite, a minha dica de pausa é uma coisa que eu estou colocando em prática sempre que eu consigo, pelo menos levantar da mesa do trabalho Legal. para fazer esse lanche, né? Porque o que eu fazia? Pego lá, se eu tô em casa, vou na cozinha, pego o lanche, sento no meu computador, continuo lá fazendo coisa enquanto eu tô tomando lanche. Na mesa do trabalho, nem levantar, eu pego minha bolsa, pego o lanche e continuo. Então, se eu tô em casa, eu tenho tentado mudar de ambiente para fazer o meu lanche. Então, eu levanto da mesa, vou na cozinha e aí eu vou pra varanda ali, pra janela, comer o meu lanche na janela, né? Se tô no consultório, vou comer ele em pé, de repente, ali perto da janela também. Porque daí eu me distraio, eu saio 5 minutos, nem dura. Quanto tempo você come uma fruta, uma barrinha de proteína, toma um negócio assim? Atrasar seu dia. Não vai atrasar, E já dá uma quebrada, assim. Daí até estica a perna, estica a coluna. Aí você volta melhor para sua atividade, né? Então, acho que uma dica é essa. Tenta desvincular, assim, de outras atividades sempre. Para o cérebro processar mesmo, né? Que é o que a gente falou. Uhum. E nesse caminho mesmo de ir para perto da janela, aproveitar esses momentos do dia para tomar um solzinho. Se pega sol na sua janela de manhã, se pega à tarde, entende ali, né, qual o horário do dia que você consegue, você não precisa descer e ir lá pro sol, enfim. Claro. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, você conseguir ali se posicionar ali e comer a sua fruta, por exemplo. Tomando solzinho. seus 5 minutinhos de sol, você já associa duas coisas que trazem um baita benefício para a saúde. Te ajuda a equilibrar ciclo circadiano, você vai melhorar seu sono, você vai melhorar toda a sua resposta sistêmica, controle de peso, fome e saciedade, todos os benefícios que a gente tem, né, dessa regulação desse eixo do ciclo circadiano, só
comer a sua fruta. Associar duas dicas aqui, por exemplo. Coisas que estão aí, né? O sol tá sempre aí. É só estar aí. E pode até nem estar um super sol, mas a luz, a luz natural, né? Mesmo um dia nublado tem luz natural. Então, isso faz essa regulação. Então, não precisa estar um super sol. Mas você olhar pela janela, você ter contato com essa luz natural, já regula várias coisas dentro de você. Então, ajuda muito a melhorar sono, né? Porque tem muita gente com insônia. Mas acho que no consultório vocês devem pegar também muita gente, cada vez mais, né? As pessoas com insônia. Sim. E esse solzinho ali, 2 minutinhos, cara, você já consegue melhorar muito a resposta porque você melhora o estímulo de melatonina, né? Sim. E quem trabalha em ambientes fechados, né? Porque tem muita gente que trabalha em sala que não tem janela, às vezes até subterrâneo, ou enfim, Né? num escritório enorme que a pessoa trabalha lá no meio, ela não tem acesso à janela. Se aquela pessoa faz, eu acho ótimo levar marmita para o trabalho, né? Então, às vezes ela leva a refeição dela, então ela nem naquele momento ela tem esse contato. Então, se puder, você tem 1 hora de almoço, e você leva uma marmita e come num lugar fechadinho, tudo bem, mas daí, de repente, aproveita, você conseguir sair na calçada, no quintal, seja lá onde for, alguns minutinhos para ter esse contato tanto com a luz natural, quanto com o ar puro também. Eu acho que isso já ajuda, né? Principalmente quem fica em ambientes muito fechados. Sim, com certeza. E ajuda a regular muita coisa, né? E é de graça, né? É de tá aí. graça. Não é nem Ajuda a regular intestino, ciclo circadiano, fome, saciedade, tanta coisa, né? Sim. Então, assim, que seja, sei lá, vai pegar o ônibus, né? Tá no ponto de ônibus, acha um cantinho que tem um sol. Fica ali esperando seu ônibus ali. Desliga, não fica no celular. Primeiro que você pode ser assaltado. Você tá Exato. Desliga o celular, fica olhando a nuvem passar, né? Um verdinho da árvore. Mas ontem eu fiz isso. Eu tava voltando da academia, né? Agora já tá amanhecendo mais cedo. Então, mesmo indo bem cedo, já tava um sol. E aí, ali no caminho, tinha uma parte da calçada na sombra e a outra tava no sol. Falei, quer saber? Eu vou ficar aqui nesse cantinho. E aí eu fiquei ali naquele cantinho, tomei o sol ali, foi o tempo, gente, de, claro, o farol fechar e abrir, e aí eu andava na calçada. Mas é legal isso pra gente mostrar que realmente são coisas do dia a dia, né? Nós não estamos nem falando aí de nada grandioso, mirabolante. Ontem eu tava entre um paciente e outro, e no cômodo da minha casa que eu atendo os pacientes, só é à tarde. E aí, entre um paciente e outro, eu vou lá e fico que nem um cachorro quando fica caçando aquela faixa de sol. Eu vou lá e fico lá 2 minutos entre um paciente e outro, toma água, nem olha pra tela, só fica ali. Toma seu solzinho e assim, já tá check no... E você volta muito melhor pra próxima consulta também, né? Outra energia. É o valor, né? O valor, mais uma vez, como eu falei antes, sobre o que você dá valor. Então, nesse ponto, pode ser o valor de um café, o valor ali de você ficar sentado um pouquinho, deitada, o valor de ficar em pé, se alongar. Então, tudo que vai colocando valor, né, no que a gente faz. A gente já deu esses exemplos também até, né, do momento que você está tomando banho, de ter um banho um pouco mais intencional, né? Então, às vezes, diminui a luz, põe um olhinho de lavanda ali, pinga no cantinho do box, que daí vai dar um cheirinho. Ou quando você tá passando um creme, né, de meio que fazer uma automassagem também, você já vai passar o creme. Pra que passar na correria, você correr? Daí, 1 minutinho a mais, você tem um momento um pouquinho mais prazeroso. Mas também, isso é uma coisa que eu falo bastante para os meus pacientes, né? Porque, mais uma vez, a gente toma banho, né, todos os dias ali, e tomar o banho e tomar o banho à noite é muito revigorante, né? Porque é justamente isso, é o que eu falo, é uma prática informal de atenção plena. Então, aqui vai, né, uma outra dica aqui minha. Apaga a luz, coloca uma velinha, deixa só ali, né, a claridade da vela, sinta o cheiro do shampoo, ou se você não for lavar o cabelo, o cheiro do sabonete, a textura do sabonete na sua pele, a temperatura da água. Então, assim, está acontecendo ali, mas sinta, esteja presente para o que está acontecendo. Já ia acontecer de qualquer forma, mas se você colocar essa intenção e... Exato, vai lavar o cabelo, sente a textura ali do shampoo, o cheiro, a consistência, o toque da sua mão na sua cabeça. Gente, são coisas que acontecem e pelo automático a gente não percebe. Já tá pensando no que vai fazer de janta, o que vai fazer depois, que ainda sobrou uma tarefa. Aquele momento, você não vai conseguir fazer nada, porque você está debaixo d'água. Tá tomando banho. Tá tomando banho. Então aproveita esse momento que você literalmente não vai conseguir fazer 2 tarefas ao mesmo tempo e só tome banho.
É isso. É uma boa. Ótimo. E ajuda muito no sono também, né? Com certeza. certeza. Você dá, você faz também isso daí antes, É. faz isso e vai deitar. Delícia. Aí é. Sabe que na pandemia, assim, né, que eu atendo ainda muito online, mas na pandemia era só online, Uhum. tinha muito paciente que falava pra mim que, como estava todo mundo trabalhando de casa, mesmo pessoas que antes não trabalhavam ou que, né, nem voltaram, e eles falaram que eles precisavam de um ritual, normalmente, para encerrar o expediente e Uhum. começar o momento de descanso. Sim. E o que que as pessoas mais faziam? Iam pro álcool. Talvez você É. tenha visto muito isso também. Sim. Então eles falam pra mim: "Ai, todo dia eu tô bebendo, pode não ser uma grande quantidade, mas todo dia eu abro uma cerveja, uma taça de vinho, ou põe uma dose de uísque, alguma coisa, porque eu preciso ter alguma coisa pra pausar", né. Então, Isso. até mostrando que a pausa nem sempre pode ser benéfica, dependendo do que você É. escolhe, mas que ela é importante. Então tentar verificar também se na sua vida você tá fazendo pausas que não são tão interessantes, tão saudáveis, e tenta usar esses momentos que já naturalmente acontecem, a refeição, o banho, o que seja, meu, até coisa besta, assim, sei lá, você vai varrer a casa, não sei. Cara, é um momento ali que Sim. que pode ser uma pausa, Com né. certeza. Mas, lembrei disso agora, que foi, nossa, um relato que falavam muito pra mim, Sim, assim, na teve muito. pandemia. Muito. Então pode ser, não era um abuso de álcool, mas precisava ter Uma quebra uma ali. quebra, tipo, acabou o expediente, agora vai começar o meu momento. Então, vamos fazer ao contrário, né, aproveitar outras coisas Sim, melhores sim. para isso. Exatamente. E aí, aproveitando isso que você falou, Má, nós estamos falando sobre essa tranquilidade também, né? Essas micropausas que acalmam. Vocês indicam algum chá, alguma comida, algum alimento que ajuda a proporcionar também esse silêncio aqui, essa calma? Tem muito chazinho. Chá, ele pode ser ou estimulante, ou tem muitos que são calmantes e tem outros Sim. que só são gostosos. É. Antes falando assim, eu acho que assim, algumas pausas elas podem até precisar ser estimulantes também, né? Então não Sim. necessariamente o chá precisa ser calmante. Às vezes é uma pausa no meio do dia que você precisa ter para revigorar, para entrar Verdade. numa reunião que você precisa estar mais atento e tudo mais. Então, falando disso, os chás com mais cafeína, né? Então, chá mate, chá preto, chá branco, matcha, chá verde, são chás estimulantes que eles são diferentes do café. Eles não dão o Tá. pico, isso é bem interessante, assim. Então, eles dão um pouquinho mais de foco, aumentam um pouco talvez a atenção, Uhum. dão uma pequena estimulada, mas sem os efeitos que não são tão confortáveis para algumas pessoas Tá. do café, de às vezes, né, dar uma acelerada a mais, um pouquinho Aumenta a de ansiedade, né? Então, alguns chás eles têm essa ação, então é interessante até pensar nisso, que a pausa ela pode ter Verdade. um foco ao contrário. E aí a gente tem alguns chás de ervas que são chás mais calmantes, tipo camomila, que a gente sabe, né? Até fala de dar banho na Mulungu. criança de chá de camomila, tem muita coisa assim. Colocar lá um pouquinho. Que a camomila é calmante para várias coisas, na verdade, né? Inclusive não tem nada a ver, mas assim, só uma curiosidade. Na ginecologia não tradicional, Uhum. usa-se muito para banho de assento, porque ele acalma a mucosa, né? Ele tem o efeito calmante não só quando você bebe, mas para acalmar. Por isso que para beber. Também, Põe daí na água, acalma ele de dentro, de fora para dentro até, né? acalma a pele, às vezes, né? E tudo mais. Então, camomila, mulungu é muito legal também, né? Melissa. Melissa tem que ter, até que você vê muitos suplementos, assim, para ajudar a colocam dormir e tudo mais, que tem melissa também. Melissa, erva cidreira, né? Esses chazinhos da vovó, a maior parte deles são super legais. E até pensando nas pausas que a Má falou, para ajudar na digestão, você pode incluir um chazinho de hortelã antes do almoço ou depois, que ele ajuda também nessa parte digestiva. Gengibre, que tem ação anti-inflamatória também, ajuda a regular uma série de coisas, né? E é permitido para grávidas. Porque não, muitos não são, muitos não são. Então tem Saindo um pouco da ação fitoterápica do chá, eu acho que só o ritual. o ritual de você fazer um chá, não um chá de saquinho, né? Até tem chás de saquinho que são legais hoje em dia, que tem mais qualidade. Mas se você puder fazer um chá de infusão mesmo, põe a água para ferver, põe a erva, daí tampa, daí sente cheirinho, daí coa, daí toma. Já virou a pausa, já virou aquilo. Daí você pode até levar o chá e tomar trabalhando, não sei se não for a questão. Né? Então, talvez a pausa ali do ritual, mas é isso, esses pequenos rituais eu acho que são bem legais, né?
E esse ano, né, eu fui para o Japão e uma das experiências mais incríveis que eu posso dizer que eu tive na vida foi participar de uma cerimônia tradicional do chá com uma mestra do chá. Que legal. E foi assim incrível. Eu posso dizer que foi uma das experiências mais icônicas assim que eu tive, porque era na casa da senhora e ela ensinou literalmente como que era a Passo a cerimônia do passo. chá lá na época onde os samurais iam, eles abriam as próprias casas para ter essas cerimônias. Então, é um local sagrado. A cerimônia do chá, né, japonesa, é um momento sagrado, aonde até a porta ela é pequena, porque você precisa reverenciar, fazer a reverência para entrar naquele Que legal. lugar de contemplação, naquele lugar de silêncio, naquele lugar de troca também, porque você não vai estar sozinho, você faz a cerimônia com outras pessoas. Então, tudo é feito ali. É um matcha, né? Nós fazemos ali o matcha, mas é a temperatura da água, é a cumbuquinha que você usa, a jeito que, forma né? que mexe, a forma que você vira 2 vezes a cumbuca para depois você beber, né? Então, tudo tem, até o tatame, ele tem recortes diferentes, que nesses recortes, assim, que parece um jogo da velha, né? Para vocês irem visualizando, mostra ali aonde cada utensílio precisa estar. E quando nós estávamos lá, a senhora falou que aquele momento era um momento de quietude, um momento de pausa para se escutar. Então, legal. como que você se sente estando ali naquele momento? Então, foi assim algo que eu trouxe para o meu dia a dia. E você tem aplicado É. no seu dia a dia. O chá, fazer esse chá, assim, porque é muito gostoso. Faz Ah, muita diferença. E tem uns chás tão bonitos também, eu acho, é até bonito, né? É. Alguns chás que você vê que a flor ela vai abrindo, vai hidratando a erva. Tem Então, uns que você não sabe se você põe de enfeite, é, vaso, né? muito Nessas legal. casas de chá que você fala, gente, vou pôr aqui na Sim. sala. Eu e a É. Flora, a gente foi, lembra? A gente foi tomar um Nossa, chá foi azul maravilhoso Nossa, esses já dias, coisa mais tomei. linda, assim, tem Ele- muita. E daí vira um. E depois, e o cara dessa Dessa loja de chá. ele foi explicando pra gente os chás. Tudo, A gente maravilhoso. mesmo falava, eu quero todos, né? É, Todos. É muito legal. ele era excelente também. Então, Foi super legal. legal. Bacana. Eu acho que uma outra pausa, assim, também que as pessoas, eu tenho escutado que as pessoas estão deixando um pouco de lado o hábito é ler. Porque a gente tá É. tudo na tela, né? Celular toda hora, computador, tudo mais. Muito mais fácil, não tem que pensar, porque o negócio fica lá aparecendo na sua frente. Uhum. E aí as pessoas falam, mas eu não tenho mais tempo de ler, ou se eu pego para ler, eu tô tão cansado que a minha cabeça não tá mais funcionando, eu leio um pouquinho. Mas você pode ler 3 páginas de um livro por dia, melhor do que não ler nenhuma, né? vai dormir, E- né? Vai já ser foi melhor do do que ficar na ladinho. tela. Exato, né? Verdade. Então, lembrar que também a leitura, ela pode ser uma pausa, então... E a gente não É. precisa toda hora ler livros super Nossa, sim. didáticos e de Você trabalho. aprendeu o tempo inteiro. Pode ser um né? romancezinho besta, uma coisa água com açúcar, uma coisinha Uma gostosinha. Tá, não, às vezes É pra não ter agregar é o que a gente precisa. Exatamente. Eu acho é uma delícia ler, né? É isso aí. Quanto menos a gente faz, mais a gente perde o hábito, fica difícil de Sim. retomar. Então, talvez, se você tiver três páginas de livro, não, 5 É. minutos, nem acho que nem isso, assim. É. Né? Então, acho que isso já talvez ajude em muitas coisas também. Né? Exato. Muito É bom. isso, pessoal. Pequenas dicas. A gente trouxe aqui coisas algumas assim. ideias que, como vocês podem ver, não exigem grandes planejamentos, nem grandes investimentos financeiros, nem nada disso. Como a gente falou aqui no começo, os benefícios eles não vêm de um dia para o outro. O corpo tem que começar a entender, é um novo estímulo que você começa a dar, e aos poucos vocês vão sentindo essa evolução de cada um desses exercícios, de cada um desses momentos, e aí começando a sentir prazer mesmo e fazer questão, que nem a me falou, de trouxe ali de uma viagem, chá e putz, virou um ritual na vida dela, né? E que hoje super funciona. Então, são algumas ideias, espero que vocês consigam colocar em prática, sintam os benefícios e tragam aqui para contar pra gente. Isso aí. Até o próximo, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau.